não sei ao certo como esse vídeo vai funcionar. Talvez ele se torne um grande desabafo em relação às minhas leituras do King, que já estão ali chegando nas 30, sendo que eu tenho uns 40 livros dele. Mas hoje eu quero falar com vocês a respeito desse coisinha tão pesadinha chamada A Torre Negra. Bom, eu comecei a ler A Torre Negra em 2017, no início de 2017. E a gente tem como primeiro livro O Pistoleiro, que apesar de muita gente não gostar, foi um livro que eu gostei bastante. Eu lembro que eu adorei a relação que o Roland desenvolve ali com o Jake. E eu fiquei um pouco inspirado e instigado a descobrir quem que era esse homem de preto que fugia pelo deserto e que o pistoleiro estava indo atrás. E isso é magnífico, é magnífico. Não tenho muito o que falar desse livro, foi um livro que eu li há 4 anos atrás. 4 anos atrás. E eu não lembro de muita coisa. Porém, eu lembro desse sentimento, principalmente uma angústia e tristeza quando acontece aquele acidentezinho. Não sei se você já leu, mas aquele acidentezinho na trilha do trem, onde eles estão fugindo de alguma coisa que eu também não lembro mais o que é, mas são monstros. E acaba acontecendo um acidentezinho ali, o Roland acaba seguindo a Torre Negra e deixa um amiguinho ali pra trás. O segundo livro é As Terras Devastadas. A Escolha dos Três, que foi um livro que eu amei. Esse livro é esplêndido. Se você consegue passar pelo pistoleiro e continuar a história, sem dúvida, A Escolha dos Três é um livro que vai te surpreender muito. É muito louco o que acontece ali na praia e da interação que o Roland vai tendo com os personagens através das portas e todo o desenrolar da história que vai acontecendo aqui. É um livro muito bom mesmo. Eu, por algum momento, esperei que o Jake seria a terceira porta. Acho que, acho que muita gente pensa isso, tá? Mas o Jake acaba se tornando, aparecendo apenas no terceiro livro. Gente, vocês vão pegar muito spoiler aqui, porque eu vou falar da série inteira. E é um dos meus livros. Eu não favoritei esse livro, mas eu lembro que eu dei 5 estrelas pra ele. O Pistoleiro tem 4 estrelas. E foi um livro extraordinário. Extraordinário. É só isso que eu tenho pra falar sobre a Escolha dos Três. É um livro espetacular. Espetacular e incrível. Tudo se passa ali na praia. O Roland caminhando pela praia, encontrando as portas e interagindo com os personagens. E isso, por mais que tenha sido meio monótono, diferente do que acontece. Não. Diferente do que acontece não, porque eu vou falar sobre Magvidro aqui. Mas por mais que esse ambiente seja bem monótono e repetitivo, e a gente tá sempre ali na praia, foi um livro incrível. Incrível, eu amei muito. O terceiro livro que a gente tem são As Terras Devastadas. Eu acho que até o início desse livro aqui tava tudo muito legal. Não, até esse livro aqui tava tudo muito legal. Acho que os livros, eu não lembro desses 3 primeiros livros porque faz muito tempo que eu li eles, mas eles têm toda essa pegada de não ser o fim. Quando eles acabam, não é meio que o fim daquela história que vai acontecendo ali. Sempre continuando, o próximo livro vai continuando a história. E eu acho que isso funcionou até As Terras Devastadas. É um livro muito legal. Eu não lembro de muita coisa que acontece nele também, mas tem toda aquela parada do Roland viajando pelo mundo médio. E. Foi um livro que eu gostei bastante. Deixa eu ver. Eu dei 4. Cadê? Eu dei 4 estrelas pra ele. Eu gostei muito do desenrolar da história, principalmente nas coisas que acontecem quando eles estão naquela cidade, que eu também não lembro mais o nome. Porém, uma coisa que me incomodou foi que esse livro não teve um final. Isso me incomodou, porque o nome do livro se chama As Terras Devastadas, mas ele não fala sobre as Terras Devastadas, eles chegam até as Terras Devastadas. E pelo menos pra mim, acho que hoje eu lembro a respeito disso. Eu achei que todas essas coisas que eles estavam falando eram a respeito das Terras Devastadas, eles estavam dando para as Terras Devastadas, mas não é bem assim. Eu sei que o Charlie Chuchu, ele é a locomotiva que vai ajudar eles a passarem por cima das Terras Devastadas, porque não dá pra passar por lá por conta da quantidade de monstros. Mas não fala sobre as Terras Devastadas. E eu fiquei,
Esse livro poderia ter outro nome, com certeza. Que não fosse As Terras Devastadas. Poderia ter muito bem outro nome. Se chamasse Charlie Tutu, teria sido bem melhor, pelo menos pra mim, né? E como quarto livro, e esse livro aqui é uma bomba na minha vida. Desculpe, tem muita gente que fala que esse é o melhor livro da Torre Negra, mas não desceu pra mim. Que é a Maga e Vidro. Tem muita marcação em Maga e Vidro. Acho que é um livro que acrescenta muito ao universo da Torre Negra e também ao universo geral do Stephen King. Porém, não foi um livro que desceu pra mim. Primeiro, As Terras Devastadas não terminam. Eles estão no Charlie Chuchu fazendo as missões, tentando resolver as charadas, o que é. E Magrivido continua com essa pegada quando inicia. Ele tem mais ou menos umas 100 ou 150 folhas do início dele, que continuam com esse desenrolar das Terras Devastadas, e eu fiquei, por que não tirar todas essas páginas e colocar em As Terras Devastadas? Você teria finalizado um livro que teria ficado muito melhor, porque teria um final. E ele tacou isso em Magrivido, gente. E eu fiquei, pra quê? Eu li isso aqui com uma forte sensação de déjà vu. Eu coloquei isso na minha resenha, porque eu achei que eu tava lendo um livro que eu já havia lido. Eu detestei isso. E aí, quando o livro começa, quando eles saem do trem, volta toda aquela coisa de A Dança da Morte, que é um livro que eu também tô lendo. Espero terminar ele esse ano, porque ano passado não rolou. Mas não desceu pra mim. Primeiro, a aventura do Roland não foi legal. E eu acho que não foi legal porque não é tipo o Roland narrando uma história. É um livro que o Stephen King escreveu sobre o passado do Roland e tacou ali no meio. Não sinto em nenhum momento o Roland narrando a história. Não é o Roland contando a história. Não é. É a história que tá ali e pronto. Diferente do que acontece em O Vento pela Fechadura, que foi um dos meus livros. É o segundo livro marcado como favorito do ano passado, que foi 2021. Esse livro eu amei. Eu amei esse livro, é incrível. Ele é todo fechadinho, são 3 histórias que se completam, e nas 3 histórias a gente sente o Roland narrando. Nas 2 histórias, né? Porque tem a história em volta dele seguindo ali após terem ultrapassado o castelo de Mago e Vidro, que eu preciso comentar sobre isso. E depois tem a história do Trocapele. E em Um Vento pela Fechadura e o Trocapele, a gente sente que tem uma pessoa narrando aquilo. Porque tem uma pessoa realmente narrando aquilo. Isso não acontece em Mago e Vidro. A gente tem 500 páginas da história do Roland, do passado do Roland, que não é narrado por ele. É um livro que foi tacado ali dentro e pronto. E eu não gostei porque o cenário não me chamou a atenção. Os personagens que me chamaram a atenção não foram tão bem desenvolvidos. Eu não gostei da Susana, acho que é Susan o nome dela, não lembro. Não gostei dela. Não gostei do Roland. Se você gostou do Roland aqui, pelo amor de Deus. Detestei o Roland. Detestei. Era um personagem que eu gostava e morreu pra mim. Morreu pra mim, eu não gostei depois do Roland, depois do que aconteceu aqui. Se torna uma pessoa insuportável. E eu detesto quando o Stephen King faz isso, que ele... Gente, o Roland tinha 14 anos. A menina tinha o quê? Não lembro quantos anos ela tinha. Mas ele coloca eles pra fazerem sexo, sabe? E não só faz isso, da mesma forma como ele fez em It a Coisa, no finalzinho de It ali, quando eles estão saindo do... Depois de eles terem enfrentado a aranha lá, o demônio superior. E ele coloca Beverly pra transar com os meninos. E ele não só faz isso de uma forma, sabe, desnecessária, como também ele descreve a sensação dos personagens fazendo aquilo. E isso é bizarro, porque são crianças. Freud fala sobre sexualidade infantil? Freud fala sobre sexualidade infantil. Mas não é bem assim que funciona, não. Perdão. E isso é o que tem Magneto. A grande batalha final, que eles passam meio que 500 páginas falando sobre o que vai acontecer, não acontece. É tipo, 2 páginas ele resolve o que ele passou 498 páginas construindo. E eu detesto esse livro. Esse livro é muito detestável. Eu dei 2 estrelas pra ele. E aí a gente tem Lobo de Cala, que foi um livro que... Deixa eu ver. Lobo de Cala, dei quantas estrelas pra Lobo de Cala? 4 estrelas. 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 4
Dei 4 estrelas para Lobo de Cala porque ele acrescenta muito a Torre Negra. É um livro que tá super marcado. Eu adorei as coisas que aconteceram aqui. Toda a questão das viagens pelo universo e também pela batalha que está sendo construída ali em torno de Cala. E também tem a volta do Padre Callahan, de Salem. Eu achei tudo isso muito magnífico. Eu amei demais. Achei uma loucura as coisas que foram acontecendo aqui. E eu adorei essa loucura. Eu adorei. Eu fiquei totalmente ludibriado com as coisas que foram acontecendo aqui. Lobo de Cala é um livro muito bom. A capa dele é ridícula. Todas as coisas em volta da flor são muito legais. Eu adorei. E eu não sei porque. Eu não lembro porque eu dei 5 estrelas pra ele. Foi um livro que eu li já há um tempinho. É porque eu finalizei a série recentemente. Eu li vários livros no início e depois eu parei de ler. Mas Lobo de Cala foi um livro muito bom. Eu gostei. Consegui desenvolver um certo sentimento em relação aos personagens. Adorei todo o negócio em volta de Komala. Komala foi uma palavra que eu passei a usar. Ninguém conhece, ninguém entende, mas eu começo a usar. Eu falo com as pessoas de vez em quando. E é um livro muito legal. Eu gostei das coisas que se passaram aqui. Eu gostei do desenvolver da trama. Todo o negócio envolvendo os lobos e esse negócio de todo mundo ali ser gêmeos é muito interessante. E nossa, gente, é muito bom esse livro. Esse livro é muito bom. Puta que pariu. E a gente tem a Canção de Susana. A Canção de Susana foi um livro que me deixou muito perdido. É um livro que tá super marcado, muita marcação, mas foi um livro que me deixou meio perdido. Porque eu não lembrava mais como que a Susana tinha engravidado e nem do que tinha acontecido. Porque ele volta com uma coisa que acontece no iniciozinho das Terras Devastadas, que é quando eles recuperam Jake pela quarta porta. Mas eu não gostei. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu demorei muito pra entender. E eu não queria voltar a ler a Terra Devastada pra me entender o porquê que a Susana estava grávida. Então eu falei isso assim, vou confiar no que eles estão dizendo e tá tudo bem. Então eu continuei lendo. É um livro muito confuso, de certa forma. Não é um livro confuso. Eu dei 4 estrelas pra ele. É um livro que você entende, mas é um livro muito louco. Muito louco mesmo. E o fato dele ser dividido em estrofes, cada capítulo ser uma estrofe da canção da Susana, é legal. Eu gostei disso. Porém, a questão das viagens no tempo foi intensificada aqui. A coisa que começou ali com o Lobo de Cala. E eu fui ficando meio perdido e pensando a respeito de como que essa história tava acontecendo, sabe? Porque a gente tem uma história, e claro, você tem que demorou anos pra escrever isso, mas a gente tem uma pessoa escrevendo esse livro e a gente tem uma pessoa escrevendo os últimos livros outra pessoa escrevendo os últimos livros da série. E eu fiquei meio conturbado com as coisas que estavam acontecendo aqui, porque eu pensei, meu Deus, o que você vai inventar agora pra colocar nisso? São 4.000 páginas e vai aparecendo tanta coisa, vai virando uma mistureba tão grande, vai acontecendo, sabe, vai aparecendo cada coisa diferente e louca e sei lá, que foi me deixando mais confuso, sabe? E eu fiquei pensando, o que vai acontecer com essa história? E aí a gente tem A Torre Negra, o último livro, cheio de marcações, mas que foi um livro que eu dei 3 estrelas. Foi 3? Foram 3 estrelas. Primeiro, um livro super confuso. Eu achei um livro confuso. Tem muita coisa que virou uma grande mistureba. Gente, Torre Negra vira uma farofa. Vira uma farofa. Eu adoro Stephen King e eu falo que a Torre Negra virou uma farofa. Uma farofa cheia de coisa, sabe? Não entendi. Não gostei do que foi apresentado a respeito da torre. As viagens ficaram muito confusas, as coisas que foram acontecendo. O final da história é muito bom. Eu acho que foi um final agradável, um final legal. Porém, eu esperava mais. Eu esperava mais da Torre Negra, do que seria a Torre Negra. Fiquei decepcionado com o que aconteceu com Walter, o Homem de Preto. Por mim, Walter poderia ser muito bem o Rei Rubro, que teria ficado muito melhor. Porque a gente tem uma história que se passa e que não tem foco em Walter, que deveria ser o grande vilão, e também não tem foco em o Homem de Preto. No Rei Rubro. Não tem foco nele, gente.
A história não tem eles como vilão. Não tem. E, sinceramente, se você acha que Rei Rubro é um grande vilão e que tá destruindo toda a Torre Negra, no final de A Torre Negra você quebra a cara. Porque não é isso. O Rei Rubro é um velhinho louco que não tem poder nenhum, não tem, sabe? Ele fica tocando pomos de ouro do Harry Potter que explodem de cima da Torre Negra. Sabe, você passa 8 livros escrevendo sobre uma trama que tem um vilão que tá destruindo todo o universo. E esse vilão faz isso? E as coisas que vão acontecendo são meio bizarras. Porque é tipo, não tenho nenhuma ideia, mas eu me coloquei na história e eu vou ajudar eles, porque eu que tô escrevendo o livro. E o Stephen King vai salvando eles. Sabe, todo começa a ter um protagonismo de filme de ação, onde eles nunca morrem, porque tem sempre alguma coisa acontecendo ali pra ajudar eles. Torre Negra vira isso. Não gostei. Não, se eu voltasse no tempo, se eu achasse uma porta pra voltar no tempo, eu com certeza não deixaria eu ler o Pistoleiro. Porque se você lê o Pistoleiro e você continua, você vai até o final. Você vai até o final. E você vai quebrar cara. Porque não é lá essas coisas. Sinceramente, poderia ter gastado esse tempo relendo Harry Potter, que também são 4.000 páginas, e é muito bom. Ou lendo outros livros do King, que são magníficos e que superam a Torre Negra. A Torre Negra deveria ser um épico, a marca do Stephen King, e não é. Que é uma farofa. E é isso. 16 minutos gravando seguido, sem roteiro. E esse é um vídeo pra me assistir posteriormente e pensar a respeito. Tchau, tchau.